Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e firmeza da verdade. Em nosso último estudo, no dia de ontem, nós vimos o apóstolo Paulo muito taxativamente e gravemente instruir os irmãos acerca do nosso comportamento com relação aos ídolos, com relação à mentira, com relação a tantas coisas. Entre elas, nós vimos Paulo fazer um alerta geral para todos os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e que moravam ali na cidade de Coríntios. Esse alerta geral era a respeito de ídolos, deuses, imagens de esculturas ou qualquer coisa que nós amássemos mais em nossos corações do que o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, Paulo praticamente ensina como o apóstolo João, por exemplo, quando ele falou na sua epístola dizendo: não ameis o mundo, nem tudo aquilo que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E o que é, irmãos, coisa do mundo e coisas de Deus? É simples, irmãos. Tudo aquilo que não está nos evangelhos, nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, é do mundo e não de Deus. Qualquer dia de comemoração, qualquer festa, qualquer dia comemorativo, qualquer coisa, tradição, costume, cultura, que não está dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo, é do mundo e não de Deus. O maior exemplo gigantesco disso que temos de coisas do mundo e não de Deus é o próprio Natal, comemorado no dia 25 de dezembro. Por exemplo, toda a cristandade do planeta comemora esta grande mentira que rende milhões para muitos no mundo inteiro. É comemorada pela maioria esmagadora, mas isso é do mundo. Isso não é de Deus. Jesus Cristo disse que nenhuma verdade vem da mentira, ou que nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, portanto, se ele, o 25 de dezembro, não está na data, é uma mentira. Jesus Cristo não nasceu nesses dias. Por que comemorar a mentira? Só por comemoração, só para ter um dia para comemorar Jesus Cristo. E por que na mentira? Porque naquilo que o mundo estabeleceu e não Deus. E assim tem diversas e centenas de coisas no mundo que até a maioria das denominações evangélicas participam e comemoram. E Paulo alertou para que os irmãos não fizessem isso, pois isso afetaria todos os novos convertidos e aqueles que são mais fracos na fé, e aqueles que são fracos na fé não entenderiam e poderiam até fazer coisas piores, não é? Saindo completamente do Evangelho e deixando com que Jesus Cristo não fosse seu único ídolo em seu coração. Por isso, tudo que comemorarmos, tudo de dia de festa, tem que estar dentro daquilo que Jesus Cristo ensinou. Se ele não ensinou, não vale a pena. É do mundo. Então, irmãos, foi justamente neste alerta geral que Paulo nos alertou no último estudo em que estivemos. Por isso, os líderes da igreja ali de Coríntios ficaram revoltados com estas verdades que Paulo ensinou. Eles já estavam corruptos, já estavam praticando as coisas do mundo. Eles já comemoravam datas, festas que o mundo inventou, até para ídolo do mundo, para uma religião, dia tal, dia de fulano. Já estavam comemorando o dia dos namorados, por exemplo, né? Que muitos comemoram, dizem que é inocentemente, que é só para sua namorada, sua esposa, mas é um dia dedicado a um ídolo. Se é dedicado ao ídolo, Paulo disse que não comemorassem. Paulo disse que
tudo que colocasse na mesa para o seguidor de Jesus Cristo, ele comesse, porque tudo é santificado pela oração. Mas, se aquele que colocou o prato na sua mesa disse que aquilo foi oferecido aos ídolos, Paulo disse que não comesse por causa da consciência. Se o dia tal é o dia dos namorados e é oferecido no dia a um tal de um santo casamenteiro de uma religião tal, se eu sei disso, eu não devo comemorar, por causa da consciência. Paulo disse que não fizesse isso, porque tudo que é oferecido aos ídolos, na verdade, Paulo diz que é oferecido aos demônios, porque o ídolo nada é, não existe. É a criação da mente das religiões, da mente das pessoas. Um ídolo, imagem de escultura, é o dia de fulano de tal. Isso é coisa da mente das pessoas, não existe, isso não é nada. Então isso vai para quem? Para os demônios, porque Deus não pediu para fazer isto. Então os líderes, quando Paulo disse essas verdades para a igreja, os líderes ficaram muito furiosos com Paulo, os líderes da igreja ali de Coríntios, e começaram a tentar denegrir a imagem de Paulo. E Paulo disse que falava sério com eles porque estavam tentando desfazer de Paulo. Veja como é que Paulo diz. É por isso que tem irmãos no meio de vocês, aí na cidade de Coríntios, exatamente aqueles que me condenam e me rebaixam. Sim, irmãos, eles me atingem, eu, apóstolo Paulo, simplesmente porque eu não andei com Jesus Cristo e não presenciei os seus milagres, igual aos outros apóstolos, os 12 que andaram com Jesus Cristo na terra e viram seus milagres. Por isso, eles me colocam em segundo plano e não poderia estar dizendo verdades tão gigantescas como essas que estou dizendo. Não sabem eles que eu trabalhei no Evangelho muito mais do que os 12. E isso pela graça de Deus em mim. Porque, na verdade, essas verdades estão atingindo esses líderes que falam mal de mim. Bem em cheio, irmãos. Esses líderes que se corromperam estão tentando corromper a igreja do Senhor. Por isso eu pergunto, não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo numa visão? E o principal, vocês aí de Coríntios não são a minha obra no Senhor? O meu trabalho cabal, a minha verdade de que eu sou o apóstolo, de que foi o Espírito Santo que me enviou até vocês, fui eu quem preguei a vocês em primeiro lugar, e não eles. Então, se eles participam das coisas materiais com vocês, aí vocês dão tudo para eles materiais, muito mais eu que fui quem iniciei a igreja em Coríntios. Então eu posso até não ser para eles um apóstolo do Senhor, mas para vocês, a igreja de Coríntios, eu sou apóstolo sim. Vocês são a prova do meu apostolado, disse o apóstolo Paulo. Fui eu que preguei a vocês, não foi ele não. Então até eu posso usar do direito de não trabalhar? Será que eu não posso usar esse direito de não trabalhar, de trabalhar com minhas próprias mãos? Eles disseram que não, certo? Mas se por acaso eu não trabalhasse, eles iriam me criticar. Então eu pergunto, quem jamais trabalha para só depois dar aos outros? Quem planta frutas e não colhe elas para comer também? Ou quem cuida e pastoreia o gado e não bebe do leite das vacas que vem do gado? Será que estou dizendo essas coisas seguindo os homens? Não, não, irmãos. Porque está escrito na Bíblia, nos ensinamentos, que você não pode deixar de dar comida ao boi que está puxando o arado, a máquina que fura a terra, para depois você colocar a semente e ter uma boa plantação. Escrito em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Será que Deus tem cuidado dos bois, pedindo para dar comida a eles? Ou ele não está querendo se referir a nós que pregamos o Evangelho e trabalhamos no Evangelho? E que devemos também ser ajudados por aqueles que se converteram com o nosso trabalho de pregação? Será que nós, irmãos, eu, apóstolo Paulo e Barnabé, que demos a vocês as coisas espirituais, mostramos a salvação através de Jesus Cristo, não podemos ao menos ser ajudados por vocês nas coisas materiais? Se outros que não participaram dessa mensagem, não levaram logo no começo essa pregação, não fundaram a igreja que é vocês aí em Coríntios, participam das coisas materiais, por que não nós, que fundamos a igreja? Muito mais nós deveríamos participar disso. Se outros participam, nós é que devíamos mais pegar dinheiro de vocês. Mas nós, irmãos, não usamos esse direito, não. Antes trabalhamos muito para colocar em nenhum impedimento ao Evangelho. Com as nossas próprias mãos, ganhamos nosso próprio dinheiro.
Mesmo sendo pastores, o líder de vocês, não quisemos aceitar o dinheiro, quisemos trabalhar. Não sabem vocês que os sacerdotes que administram no templo do Senhor lá em Jerusalém comem das ofertas que está no templo ali em Jerusalém? E que os sacerdotes que estão no altar, depois do sacrifício feito, comem da carne dos sacrifícios? Assim, da mesma forma, já que eles não trabalham e comem dos sacrifícios, ordenou o Senhor que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho, mas nunca se enriqueçam no Evangelho, viver luxando do Evangelho, ter tudo pago pelo Evangelho, tudo de bom, carrão novo, muito dinheiro do Evangelho. Assim, esse líder vai cair da graça do Senhor. Viver do Evangelho, irmãos, como o Senhor pede, é simplesmente ter o pão de cada dia, ter o suficiente para ele, para o líder e para a sua família sobreviver. Mas ficar luxando do Evangelho com casa grande, casarão, carro novo, fica rico, ele não está fazendo isso para o Senhor, ele está fazendo isso para si mesmo. O pastor, o líder está se enriquecendo para si mesmo e não para Deus. Mas eu, irmãos, apóstolo Paulo, em nenhum momento usei esse direito, não, de receber um salário de vocês, não. Antes trabalhei muito para ganhar o meu dinheiro e em vez de ser sustentado por vocês, eu pude foi ajudar muitos de vocês com o meu trabalho e com o meu dinheiro, sem precisar do dinheiro da igreja. Depois que Paulo, irmãos, defende seu apostolado com essas verdades magníficas, ele lembra de novo aos irmãos de Coríntios e diz: eu, irmãos, apóstolo Paulo, de nenhuma maneira escrevi que tinha todo o direito de não trabalhar, mas mesmo assim trabalhei, somente para impressionar vocês, não. Ou para que vocês venham a me beneficiar como líder, não. Deus sabe a minha intenção. Eu falei sério, irmãos. Eu, apóstolo Paulo, prefiro morrer do que alguém me tirar esse direito de falar e de fazer aquilo que é certo. Porque se eu falo o evangelho da verdade, que é os ensinamentos de Jesus Cristo, não tenho do que me gloriar. Sabem por quê? Porque essa obrigação de dizer a verdade e falar o evangelho verdadeiro me foi imposta e não tenho como fugir. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Por esse motivo é que falo dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo limpo e claramente, com a verdade, com toda a boa mente e vontade livre que tenho, porque somente assim eu terei prêmio. Mas se por acaso eu fizer de má vontade, não sei se dá para receber alguma coisa com isso. Fazendo a vontade do Senhor de má vontade? Logo que, vejam só, que recompensa eu tenho se falando dos ensinamentos de Jesus Cristo eu estou oferecendo de graça o favor oferecendo de graça o favor que ninguém merece, vindos da parte de Deus? Uma pergunta que o apóstolo Paulo diz. Se eu fui para receber alguma coisa, dando de graça a alguém o favor imerecido de Deus, vou ter que esperar alguma coisa? Materialmente falando? Claro que não. Que prêmio eu vou ter com isso? Se é imposta essa obrigação a mim. E falo isso para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, eu me fiz servo de todos, para ganhar ainda mais. Como, por exemplo, para os judeus que seguem a lei de Moisés, me fiz também seguidor da lei de Moisés, para poder ganhá-los para Jesus Cristo. E para os outros que não seguem a lei de Moisés, não têm religião, me fiz como sem lei também, para ganhá-los para Jesus Cristo. Porque, na verdade, irmãos, eu sempre estive debaixo da lei de Jesus Cristo, que é ganhar todos para o Evangelho. Essa é a lei de Jesus Cristo. Foi dessa forma que me comportei como fraco só para ganhar os fracos. Me comportei como forte só para ganhar os fortes para Jesus. Eu me fiz de tudo para todos, para que através de todos os meios possíveis eu pudesse salvar alguns e entregá-los a Jesus Cristo. E eu faço isso por causa do Evangelho, para que eu também seja participante dele. Porque, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Por esse motivo é que eu me fiz de tudo para todos, para que por todos os meios possíveis pudesse salvar alguns. Será que vocês, irmãos da cidade de Coríntios, não sabem que todos os atletas que correm nos estádios também fazem isso em busca de um prêmio?
Então, irmãos, eu e você também devemos correr muito para pregar o Evangelho para todos e de tal maneira que alcancemos aqueles que estão a caminho da perdição. Temos que alcançá-los na nossa corrida, porque isso também terá uma grande recompensa. E todo aquele que é atleta profissional tem uma alimentação diferenciada. Não pode comer comida gordurosa e que não seja saudável para o seu corpo. Tudo isso para não prejudicar o seu desempenho na competição que ele participa. E todo esse sacrifício de não comer os alimentos mais gostosos e fazer dietas e etc., eles fazem para alcançar um prêmio que é corruptível. Ou seja, esse prêmio vai morrer e se acabar um dia com o tempo, irmão. Mas nós não. Na nossa corrida mudaremos também nosso hábito de viver, nos afastaremos de coisas que até gostamos, mas não convém a um discípulo de Jesus Cristo praticar aquilo. Deixamos de fazer coisas que é boa para a nossa carne, nossos desejos, nossas vontades, porque essas coisas nos destruirão espiritualmente. Temos que deixar elas. Essa é a nossa dieta. Então nós nos sacrificamos e não praticamos coisas erradas, mesmo que sejam boas para a nossa carne, tudo isso para ficarmos fortes espiritualmente. E o alimento para ficar forte é orações, jejuns, consagrações, leitura da Bíblia. Esses são os alimentos para a fortaleza espiritual e assim conseguiremos completar nossa corrida e chegaremos na glória e teremos a nossa recompensa ou coroa de glória, que, diferentemente das coroas de glórias ou prêmio que é dado aos atletas do mundo, aos chamados profissionais, seja recompensa ou coroa, elas morrem com o tempo. Mas a nossa não, irmãos. A nossa coroa ou recompensa durará por toda a eternidade. Então, irmãos, nós, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, nos sacrificamos e não praticamos coisas erradas e resistimos a elas, justamente para ficarmos fortes espiritualmente, com mais comunhão e intimidade com Jesus Cristo. E assim poderemos competir legitimamente, com justiça, dentro dos limites de Deus, dentro dos conformes das regras que Deus estabeleceu em seu Evangelho, porque nenhum de nós receberá recompensa naquele dia que chegarmos lá, se não trabalhar hoje dentro das regras de Deus e não das nossas regras. Conseguiremos então a nossa recompensa ou coroa de glória. Essa mesma coroa que, diferentemente dos atletas profissionais do mundo, cujas coroas morrem com o tempo ou se destrói, a nossa não, ela durará por toda a eternidade. Pois eu, apóstolo Paulo, assim corro, irmãos, dessa forma, ou seja, dentro do limite de Deus, dentro das regras de Deus, e não como alguns fazem, correndo de todo jeito, sem objetivo, sem regra, atrás de coisas incertas, um tal de talvez. Não, irmãos, eu parto para o combate legítimo, que é a pregação do Evangelho, e mais, não corro dando murro no ar, não, sem usar inteligência, não, sem preparação, não, sem direção de Deus, não, não e não. Antes, irmãos, eu resisto e até controlo com mão de ferro as tentações da minha carne, as minhas vontades ardentes, os meus desejos ferozes que estão em meu corpo, e torno eles no meu corpo todos meus escravos, e meus desejos ficam como meus escravos com a ajuda do Espírito Santo de Deus dentro de mim. Tudo isso para que eu, pregando o Evangelho de Jesus Cristo a outros, não venha a ser reprovado por Deus, ou algum deles possa me reprovar ou acusar-me de estar pregando espiritualmente e ao mesmo tempo fazendo coisas da carne. E assim eu com certeza serei reprovado. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. São verdades como estas, irmãos, que o apóstolo Paulo acabou de nos ensinar, que fortalece um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Este estudo está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, o versículo 1 até o 27. Que Deus nos abençoe e nos guarde a todos, em nome de Jesus. Amém.